Pedro e Paulo. Pedro, me fala uma coisa. A ideia de fazer Saudosa Maloca veio de onde exatamente? Veio da música, da sua história? Como que isso virou um filme? O Saudosa Maloca, ele é um desdobramento do curta, da Licença de Contar, que a gente fez em 2014, lançou em 2015, que já era um curta baseado nas músicas do Adoniran, nos sambas. E agora ele vem em longa porque foi uma demanda das pessoas que viram mesmo, assim, todo mundo pedia. Ambos, a ideia parte de retratar na telona e em imagem essas crônicas que o Adoniran fazia nos sambas dele, com personagens tão vivos, tão enraizados, eu acho que na nossa cultura, no imaginário coletivo, assim, principalmente dos paulistanos, mas acho que de muitos brasileiros também. Então eu me lembro de estar ouvindo uma dessas crônicas, que é uma música de um Papai Noel, que chama Véspera de Natal, porque eu pus nos créditos de um filme que eu fiz na faculdade, assim. E aí, na sequência, vem Saudosa Maloca e é natural você ouvir e falar, cara, uma história tão forte, com drama, com tudo que um bom roteiro pede, com personagens fortes, que eu acho que isso que é o mais legal e que é tão parte da nossa cultura, por que não transformar em filme? E aí isso evolui, acho que é importante dizer, né, que o filme chama Saudosa Maloca, esse samba é a espinha dorsal do nosso roteiro, mas a ideia evoluiu para o que já havia no curto e tem agora também, que é contar muitas histórias de muitos sambas do Adoniran com muitos dos personagens num roteiro só, todos interligados, assim, de uma maneira única. Então, a pergunta que vem agora é a seguinte: é difícil você pegar músicas e garantir direitos e colocar numa história? Como é que foi essa parte, esse processo de você ter as músicas e colocar as músicas? Porque a gente vê, às vezes, um filme é feito sobre um músico e tal, e quem tem os direitos não curte, a família não deixa. Como é que foi esse processo? Sim, isso eu não vou dizer que foi difícil, porque desde o início, isso de muitos anos atrás, esse processo, a família, a gente tinha ela ao lado, a família é entusiasta do projeto e dessa parte sempre foi tranquilo, assim, o nosso diálogo com eles. Na questão dos direitos autorais, sim, nós procuramos a editora, é uma coisa cara, é legal as pessoas saberem, né? Você liberar um tanto de músicas como tem no filme é caro, então tratando de orçamentos que a gente trabalha aqui no cinema nacional, muitas vezes pode ser um desafio. A gente tinha um orçamento legal para isso e conseguiu viabilizar tudo o que queria, claro que contando com uma certa parceria da editora, que também abraçou a importância da obra e fez um pacote do que a gente queria usar. Tínhamos a sorte de também grande parte dela estar concentrada na mesma editora. Mas eu acho que a gente tem também uma coisa que facilita, que foi uma escolha artística e não financeira. Talvez se eu quisesse de outra maneira ia ser diferente. O Paulo, como Adoniran, ele traz versões inéditas das músicas do Adoniran no filme, porque ele canta com arranjos de sambistas que a gente trouxe. Então nós não licenciamos fonogramas, por exemplo. O licenciamento de um fonograma é muito mais caro do que você licenciar os direitos da música e depois criar o seu fonograma, que é o que nós temos, né? E essa escolha artística é por quê? Porque a gente vai entrar nisso, que a gente sempre conversa sobre o Paulo fazendo seu próprio Adoniran. Então eu não queria que as pessoas nunca saíssem deste personagem que o Paulo estava trazendo, do Adoniran dele. Não queria que elas nesse momento ouvissem a voz do Adoniran, porque isso de alguma maneira ia tirar elas, né? Então eu já tinha muita segurança desse caminho e então nessa questão direitos versus fonograma isso acaba ajudando um pouco. E aí por fim tem uma questão específica que eu acho que é legal falar. O filme traz, o que ele faz? Ele transforma em dramaturgia as letras. Então tem muitas, por quase todo o roteiro o fã vai identificar que um diálogo é um trecho de um samba, uma imagem foi traduzida por causa de um verso, né, um verso que virou imagem, enfim, muitas citações, né, ou easter eggs, como chamam hoje. E aí são questões legais que o advogado avalia caso a caso. Isso aqui você está citando tanto, tem que pagar. Isso aqui você está num limiar que não precisa, entendeu? E aí vai indo. Botar o quebra-cabeça assim e falar, olha, isso aqui. Alguma coisa você teve que cortar ou... Você sabe que eu acho que não? Eu acho que cortar não, mas, por exemplo, em algum caso em que a citação em roteiro, em dramaturgia era muito longa, talvez já não tinha mais como viabilizar, eu reduzi, não cortei, sabe? Reduzi para ficar legalmente viável.
Paulo, como é que foi construir o seu Adoniran Barbosa, então? Eu acredito que você, né, conheça musicalmente e tal, mas no momento que ele vira um personagem na sua mão, o que fica da sua memória de quem ele era e o que é construção dramática para o filme? Eu acho que um pouco de tudo, assim, né? Essa figura é muito marcante, né, para todo mundo, está muito na memória afetiva, né? Essa figura a composição do personagem, do Adoniran, a gravatinha, a maneira de falar, o adonirês que ele fala, né? E nós o Pedro fez um glossário de adonirês para a gente poder estudar e está muito livre nas cenas, poder improvisar com adonirês, fluir isso, né? E eu acho que na esteira desse movimento aí é que eu fui criando o meu próprio Adoniran, pelo fato também da ideia ser trazer esses personagens das canções com muita liberdade para dar vida para esses personagens. Então, o Joca, o Mato Grosso, todos esses personagens estão no filme e eles foram criações também que você não tem referência exatamente, né? A não ser o texto, o que eles dizem nas canções, o próprio Adoniran e o que o Pedro colocou no roteiro de caráter de cada um, né? Da explicação de como é que é, uma introdução de cada personagem e tal. Então me deixou muito à vontade para fazer um Adoniran meu, que não fosse uma caricatura ou uma imitação dos trejeitos, da maneira da voz, emular a voz dele, fazer uma coisa assim, ir por esse caminho, fazer uma coisa bem mais natural e acho que com mais verdade. Você, no momento de filmar, como que você segue o roteiro que o Pedro te deu? Você tem muito espaço para improvisar? Ele te dava um puxão de orelha e falava, volta pro roteiro? Como que era esse processo na hora? Bastante espaço para improviso. E isso, nesse sentido, ter feito curta-metragem antes foi essencial, porque a gente fez toda uma preparação para o curta e no curta a gente fez um exercício muito livre de improviso. A gente fez muitas descobertas assim, importantes, que a gente trouxe de volta no longa. Né? Então a gente já tinha um pouco essa coisa fresca do improviso que deu certo e que, na verdade, entrou para o roteiro, né? E mais o que vier, quer dizer, que era a parte física, né? O jogo ali com o Gero Camilo, com o Gustavo Machado, essa movimentação, clown, essa coisa gostosa e tal, né? Então eu me divertia a beça com eles e a parte do tempo eu assistia os dois, porque quando não estava dando bronca neles, né? Foi uma delícia. Assim. Como que é reproduzir essa São Paulo, que não é São Paulo, São Paulo no hiperrealismo ali, não, São Paulo imaginada. O que tinha que existir nessa São Paulo? O que vocês não conseguiram colocar? Como que foi compor esse cenário? Eu acho que eu sempre falo, o tema do filme é falar um pouco desse progresso, né? Como dizia o Adoniran, desmedido. O progresso desmedido, voraz, da especulação imobiliária, visto pelas lentes do Adoniran, que retratou isso e cantou isso. Né? Então é usá-lo, o olhar dele, para falar de um outro tema que eu acho que é muito importante para nós. Dito isso, a ideia sempre foi isso, ele já nos anos 80, no fim da vida, falando dessa São Paulo do passado. É uma São Paulo que não existe mais. Ele tinha isso, dos tempos, da cidade mais provinciana, enfim. E aí essa São Paulo que não existe mais, é uma São Paulo que a gente quis criar tanto arquitetonicamente, como atmosfera, mas também como sentimento, como linguagem, como interação humana. É essa São Paulo que a gente está falando. Então, quando o Paulo acaba de falar da linguagem de clown, a gente viu muito Buster Keaton e Chaplin para fazer algumas cenas. Por quê? Porque se a gente queria falar de um tempo mais ingênuo, onde a cidade era mais provinciana, vamos para um passado, vamos também para uma linguagem de cinema do passado, né? Então, nas questões humanas, acho que essa São Paulo está representada assim. E em termos arquitetônicos, é isso, é achar o que arquitetonicamente, os palacetes, as casas, os lugares que ainda nos oferecem uma São Paulo que era possível nos anos 50. Eu digo os anos 50 que é a nossa marca mais ou menos, mas
não fica fixo assim, olha, se isso tinha nos 60 não pode, e aí 40. É entre 40 e 60, mais ou menos fixo em 50, porque é quando São Paulo começa a viver esse processo de virar essa metrópole, né? E aí a gente teve esse grande privilégio de, por exemplo, poder passar grande parte do nosso período de filmagem na Vila Itororó, que tinha tudo a ver, porque é no Bexiga, ou seja, tem essa ligação Bexiga-Adoniran, tem aquele vídeo clássico do Adoniran andando com Elis Regina nas escadas da Vila Itororó, que acho que todo mundo já viu, e ela nos foi uma grande cidade cenográfica de uma São Paulo que já não existe. Sabe, ela foi quase que uma cidade cenográfica mesmo. A gente usou vários cantos. E eu acho legal o seguinte, a Vila Itororó é da década de 20 e já sofreu a ação do tempo até hoje. Então, se a gente fosse pensar que era nos anos 50, era uma coisa do passado, mas já desgastada pelo tempo. Isso trazia uma temporalidade. Tem alguns musgos, algumas plantas que já entraram nos lugares, que deixava tudo ainda mais fantasioso, mais onírico, mais fabular, que era a linguagem que a gente queria dar para esse momento do filme, para esse passado. Né? E São Paulo continua mudando radicalmente nesse sentido também, né? A gente dá uma volta em bairros mais afastados, mais periféricos e tal, e eu só vejo São Paulo verticalizando, subindo. Então, vocês retratando São Paulo, uma São Paulo que não existe mais e tal, e vendo o filme pronto, existe alguma melancolia de você olhar e falar, talvez nem o lugar onde a gente filmou agora, daqui a pouco também não está mais aí? Eu acho que em alguns lugares é possível, né? A Vila Itororó provavelmente não, porque é tombada e virou, né? Mas ao mesmo tempo sofreu dificuldades no processo de restauro, e é um patrimônio mesmo, é um lugar maravilhoso, é um espaço cultural. Mas eu acho que todos os outros lugares que a gente usou como locação, que são centro da cidade, perdão, ou, por exemplo, a gente filmou num café histórico que está fechado, porque já não funciona mais, porque a cidade acho que já não funciona mais no ritmo que era nos tempos desse café, naquele lugar, né? Então, eu acho que sim, é a constante transformação que a gente vive, todos nós, né? Paulistanos e brasileiros que vivem em grandes metrópoles no dia a dia, né? Quem não tem uma casa, uma história, prédio, você estava contando, né? Uma história pessoal, né? A casa que eu cresci com meus pais tem um edifício no lugar. Então, enquanto a gente filmava, eu melancolicamente passava por lá e falava, tá aqui o prédio do Adoniran tá em cima da onde eu cresci. Então a gente tem essa história como paulistano, né? Da modificação do cenário, uma ligação afetiva que a gente tem uma espécie de apagamento da nossa história, né? Dos locais e tal. E uma história nova que está se escrevendo. Então, enfim, tem uma melancolia, mas também tem essa coisa do futuro, né? Uma renovação. Uma renovação. Vocês estão colocando agora Saudosa Maloca no cinema, e a gente sabe que hoje em dia o cinema como experiência no cinema, ele compete com streaming, compete com outras coisas. Qual é ainda esse tesão de falar, não, peraí, o meu filme não é streaming, meu filme é cinema, a gente quer que as pessoas vejam no cinema. Como é que é essa briga de ainda pegar um produto e colocar na tela grande e falar para o público, venham? Eu acho que quando você senta na sala grande, na tela grande, na sala escura, nada se compara a essa experiência, né? Com o som, você é transportado para um outro lugar. Então não adianta você estar em casa com a tua melhor TV, a tua melhor situação que você tenha caseira. Nada se compara de você dividir a experiência, né? com as outras pessoas e respirar junto e absorver o filme. A experiência da sala de cinema é incomparável. Eu especificamente do nosso filme, acho que todo realizador fala isso, meu filme é para ver na tela grande. Se bem que não, hoje em dia tem gente que já faz pro streaming mesmo. Sim. Isso envolve uma concepção diferente, né? A gente concebeu, em termos de tempo, de ritmo, de algumas cenas, de decupagem, a coisa para tela grande. E aí por quê? Cenários para mostrar. A gente tem muitos planos que a cidade é um personagem, então a gente tem planos em que tem um personagem que está num certo tamanho no quadro e tem a paisagem junto, e esse conjunto, quando visto numa tela grande, dá outro impacto do que
numa tela menor, mas eu acho que principalmente sonoramente, né? O filme tem entradas, quando entra a roda de samba dos personagens, a mix que a gente faz de som, quando entra o grave no peito, é outra experiência, você vê aquela cena da roda do que em casa, assim como uma cena de demolição, quando chega a demolição, vem no peito o grave das caixas também, é outra experiência. E pela própria temática e essa ligação afetiva do Adoniran e dos personagens, eu tenho visto que as pessoas, quando se emocionam em uma determinada parte do filme, essa experiência coletiva de estar com pessoas ao lado e estar fazendo o famoso pacto que a gente faz, eu acho que tem feito diferença na experiência de quem vê o filme e isso de quem tem nos relatado, assim, sabe? Próprios jornalistas, assim, que viram um link, foram numa pré-estreia e falaram, putz, o filme agora cresceu 100% na minha cabeça no cinema, sabe? Então, eu acho que tá aí, passa por tudo isso, assim, som, imagem e a experiência coletiva, né? E vocês como vai trabalhar juntos de novo, como que é essa simbiose de diretor e ator aí? Muito boa, né, Pedro? A simbiose é perfeita, é ótimo. Trabalhar juntos, eu desejo que sim. Tô esperando passar essa fase de lançamento para fazer novas propostas, né? Bora. Porque agora tá intenso, mas tenho toda a vontade, uma experiência. Eu queria só completar, quando você perguntou da liberdade, né? O Paulo é um cara muito atento, assim, ele muito quieto na dele, ouvindo tudo que acontece. E aí, de repente, quando você precisa... Eu me lembro de duas passagens legais de falar. A gente tinha um diálogo simples que... Aí tinha um diálogo mal escrito que falava... Senta aí, vamos conversar. Eu falei, pô, Paulo, pensa aí, o que poderia ser mais adonirânico para falar? Em vez de vamos conversar. Aí, beleza. Aí, ação, 4 segundos depois, ele botou em cena e falou, tem um tempinho para bater uma caixa? Quer dizer, eu acho que você inventou na hora isso. Não é nem que é uma expressão que existe. Já ficou com cara de Adoniran, por incrível que pareça, e bater uma caixa, você entende que o cara quer conversar, né? Bater, e é bater a caixinha de fósforo do cara, né? Então, essas trocas, assim, quando você encontra uma figura doce, assim, talentosa, eu tenho toda a vontade de trabalhar de novo e espero que venham outros projetos. Vamos embora. E agora que a gente fala um adonirês fluente, afiado, Afiadíssimo. inclusive improvisando, total, com gírias Fica mais. de época. Qual?